Louvado seja nosso Redentor Jesus Cristo. Abramos texto sagrado, meus irmãos, no livro do profeta Daniel, seguindo a nossa sequência, hoje no capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Eu confesso que é a primeira vez, se eu não estiver enganado, que eu prego nesse trecho. Eu nunca fiz uma exposição do livro todo de Daniel. Me lembro de ter pregado no capítulo 3, no capítulo 2, eu acho que no capítulo 1 também, mas no capítulo 7, no capítulo 8, e assim até o 12, é a primeira vez que o Senhor me dê graça, nos dê graça. Daniel capítulo 7, o sonho sobre os 4 animais. Diz-nos assim o texto: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado na terra e posto em 2 pés, como homem. Lhe foi dada mente de homem. O 5. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. O 9. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando, por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto,
e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. 14. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estava perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que surgiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca, que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias, e se fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. 23. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. E finalmente o 28. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, Criador dos céus e da terra, Altíssimo e soberano Senhor, regente e governador de tudo o que há, Criador dos céus e da terra, dos mares e tudo o que neles habitam. Tu és o Santo de Israel, Tu és o Eterno, o Majestoso, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Tua palavra nos ensina que, apesar da sua grandeza, da distância que nos separa entre nós e o Senhor, enviaste o teu Filho amado para que se colocasse entre nós e o Senhor e recebesse em si mesmo a justa ira e condenação
que nós merecíamos, levando sobre si a nossa pena, e o castigo que poderia nos trazer a paz foi depositado sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos então sarados das nossas chagas, purificados das nossas enfermidades e pecados, reconciliados com o Senhor, tornado povo do Senhor, povo de tua propriedade exclusiva, uma nação santa, separada para o Senhor. Somos chamados a menino dos teus olhos, fomos feitos a noiva do Cordeiro. E baseado nestas promessas e nestas certezas, nós te imploramos, Senhor, eis aqui uma porção do teu povo, a representação daquele incontável número de gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, reunidos aqui, Senhor, aguardando ouvir a tua voz. Tua palavra foi aberta, foi lida, que ela cumpra os propósitos pelos quais fora designada, Senhor. Que nesta noite haja conversão genuína, que haja reconciliação, que haja instrução, edificação, que haja respostas, que haja nesta noite alimento para a nossa alma. É a oração que fazemos no nome precioso do nosso Redentor e Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes de nós entrarmos de forma pormenorizada no capítulo 7 e naturalmente nos seguintes, é necessário um comentário inicial. Nós descobriremos que o livro de Daniel, os 12 capítulos, eles são divididos em duas partes. A primeira parte, naturalmente, os 6 primeiros capítulos que nós já percorremos, já há algumas semanas, eu não sei exatamente quanto, mas passamos de uns 2 meses, eu acho, estes 6 primeiros capítulos. Os outros 6 capítulos, a partir deste capítulo, do capítulo 7, nós precisamos de algumas orientações introdutórias antes de nós examinarmos um a um. Vamos então aos nossos destaques introdutórios. Primeiro destaque, primeira coisa que nós precisamos levar em conta antes de tentarmos descobrir os símbolos, decifrar aqui esta simbologia que aqui nos é apresentada. O primeiro destaque é este: esta segunda parte do livro de Isaías é uma literatura apocalíptica. Eu tenho a impressão que depois dessas observações iniciais, a gente vai caminhar mais da metade do caminho para o sermão da semana que vem, se o Senhor permitir, porque a gente já vai sozinho. Se a gente reler em casa o capítulo 7, a gente já vai entender, só com essas orientações iniciais, e assim os outros capítulos também. As Escrituras são compostas de vários gêneros literários, tudo é a palavra de Deus, tudo é inspirado, tudo é inerrante, é suficiente, mas há uma categorização diferente. Nós encontramos aqui narrativas, encontramos oráculos, quando os profetas falam na primeira pessoa como sendo o próprio Deus. Normalmente esse tipo de texto tem assim um preâmbulo ou um chamativo. Assim diz o Senhor: eis que eu a levarei ao deserto, lhe conduzirei e lhe falarei o coração. Não é o profeta que vai levar, é Deus falando através do profeta. Esse é um gênero literário de oráculo. Nós temos poesia, nós temos livros de sabedoria, e predominantemente nós temos narrativas, que são, por exemplo, os 6 primeiros capítulos do livro de Daniel. É muito interessante que quando nós não fazemos essa distinção,
não usamos esse critério de análise, nós corremos sério risco de interpretar completamente errado as Escrituras. Por exemplo, a narrativa não determina como as coisas devem ser, a narrativa simplesmente descreve como as coisas foram. Se eu não levar isso em conta, eu vou achar, por exemplo, que há incoerência entre os relatos da vida de Davi e a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, porque as narrativas dão-nos conta lá dos livros históricos que Davi possuía diversas esposas, mas quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, ele vai dizer que o critério, a condição sine qua non, dentre outras condições, para que alguém pudesse ser apto ao presbiterato, ao pastorado, certo? Ao episcopado, era necessário que fosse marido de uma só mulher. Então como é que pode? Então Davi não poderia ser presbítero, mas ele era ungido do Senhor. Não há incoerência, porque a narrativa que descreve que Davi tinha várias esposas é uma narrativa. Lá não está dizendo para nós termos, lá não há uma norma, lá só está narrando o que aconteceu, sem juízo de valores, certo? O capítulo 7 que nós lemos, bem como o 8 e assim até o último capítulo de Daniel, ele está abarrotado de literatura apocalíptica. Quando nós terminamos o capítulo 6 e começamos o 7, e se você já leu o livro todo, e eu recomendo que você faça essa leitura toda, se você já leu até o 6, que você faça a leitura do 7 em diante nos próximos dias, para facilitar aqui quando nós formos trazer a exposição. Há uma mudança, porque aqui agora ele vai descrevendo visões e sonhos, e são descrições que são, numa primeira avaliação, sem pé nem cabeça. Como é que esse negócio que um chifre que nasce, um chifre tem olho, um chifre fala, e um chifre blasfema contra o Senhor? A gente fica tentando imaginar, porque os 3 primeiros animais, como nós lemos, e eu ainda vou repeti-los, a gente consegue entender a descrição, apesar de nós não termos um correlato na natureza. Um leopardo com 6 asas, nunca vi, mas dá para imaginar. O quarto não tem nem descrição para ele. Se eu não entender que é uma literatura apocalíptica, e há então ferramentas apropriadas para interpretar esse texto, eu não vou conseguir entender mesmo. E nós não encontramos esse tipo de literatura apenas aqui na segunda metade do livro de Daniel. Nós encontramos em vários capítulos em Isaías, nós encontramos no profeta Joel, no profeta Zacarias, encontramos literatura apocalíptica, é difícil, esse tipo de literatura no Novo Testamento. Nós vamos encontrar Jesus num dos 5 sermões registrados em Mateus. Um deles é literatura apocalíptica, inclusive tem esse nome de sermão profético lá em Mateus 24. E nós vamos encontrar um livro inteiro no Novo Testamento que ele é basicamente esse tipo de literatura apocalíptica. Se for com calma, sai. Esses escritos, como eu disse, são tão escritura sagrada quanto os outros. São revelações da parte do Senhor, só que num tom extraordinário, normalmente em sonhos e em visões. Aqui com Daniel há um caráter muito simbólico, que nós não vamos encontrar tanto no sermão profético de Jesus lá, apesar de ser o mesmo tipo de literatura, quando ele fala do fim dos tempos, quando fala das mulheres grávidas, ainda que haja ali uma dificuldade de interpretação numa primeira leitura, ele não utiliza tantos símbolos. Aqui Daniel usa muitos símbolos, e aqui estão sendo revelados o curso da história, sendo revelado através de números, através de animais e até de chifres. A linguagem, num primeiro momento, em que Deus se utiliza para revelar sobre o futuro, ela é misteriosa no primeiro momento e pode ser até assustadora, mas na realidade nós veremos que ela é simples
e é modesta. Ela é simples, sobretudo se nós considerarmos o nosso segundo destaque, em que há algumas coisas aqui que eu julgo necessárias e importantes para que nós memorizemos, ou prestemos bastante atenção, ou aqueles que estão anotando pudessem até anotar. Propósitos bem estabelecidos é o segundo destaque que eu faço. Quando eu descubro que primeiro é um tipo diferente de literatura, e quando eu descubro quais os propósitos que o Senhor tem ao revelar dessa forma, torna muito mais fácil a compreensão. E aí, para quem quiser anotar, eu vou ditar aqui uma frase que eu escrevi. Ainda que a linguagem seja muito simbólica, e até assustadora, a maior parte da literatura apocalíptica foi escrita para encorajar os fiéis em tempos de perseguição. O Senhor revelou-se desta forma, sobretudo em momentos de perseguição que o povo sofria, para encorajá-los nesses tempos de perseguição. Eu não posso ler esses capítulos sem levar isso em conta. Não posso. Esse é um propósito basilar desses textos. Eu devo ler Apocalipse inteiro levando isso em conta. Seus temas principais, eu aqui os pontuei de forma bem resumida e fiz questão de apresentá-los para facilitar nossa compreensão quando a gente começar a tratar desses símbolos, todos. E alguns deles a gente não tem resposta. Daniel não teve resposta de que animal era aquele, mas o que ele significava sim. Então vamos lá, os temas principais, 4 temas principais. O primeiro deles, quando o Senhor revela-se desta forma, nesta literatura apocalíptica, um primeiro tema é revelar sobre o crescimento do mal. Daniel, quando tem essa visão, e o sonho lá no capítulo 2, ou vice-versa, sonho aqui e visão lá, quando recebe o arcanjo para revelar-lhe mais algumas coisas, assim bem como João na ilha de Patmos, assim como Isaías, como Joel, que recebem revelações do Senhor, nesse tipo de literatura, tem o propósito, dentre outros, de apresentar, de revelar, de anunciar, de tornar claro sobre o crescimento do mal. Segundo tema, revelar também o cuidado de Deus por seu povo, em meio a todo o mal e perseguição que possam passar. Nós descobriremos aqui que Daniel só foi o Daniel dos 6 primeiros capítulos por causa dessas visões que ele recebera. Ele só teve a coragem que teve para fazer o que era certo, só enfrentou ameaças de morte como enfrentou nos capítulos anteriores por causa desse encorajamento que ele recebe. Terceiro, a segurança de que o mal não prevalecerá. Eu preciso ler esse tipo de literatura, esse tipo de texto, levando em conta esse preceito também, a segurança de que o mal não prevalecerá. E o último, não menos importante, o Senhor também revela aqui nesses símbolos todos, que a única coisa com duração eterna é o seu reino. Então, com isso em mente, a gente já sabe qual que é o propósito geral desses 6 capítulos restantes de Daniel.
já fica claro para nós. Pessoas que permanecem firmes, servos do Senhor que permanecem inabaláveis ante as circunstâncias das mais adversas, que sejam fornalhas que ardem sobremaneira acesa, que sejam a cova dos leões, que seja ter de confrontar com o homem mais poderoso dos seus dias. Pessoas que permanecem firmes, ainda que sozinhas, como nós vimos Daniel várias vezes. Pessoas que permanecem firmes, por amor a Deus, necessitam de encorajamento. Essas visões e sonhos foram revelados para proporcionar um servo consagrado, leal, corajoso, por amor ao Senhor, ainda que estivesse sozinho, no meio de uma nação estranha, cujo seu próprio povo estava sendo disciplinado. Não era suficiente para Daniel saber como ele deveria permanecer. Não era suficiente para Daniel, pela instrução que ele tivera até aqui, saber como que ele deveria se portar. Ele já sabia que precisava se portar firme, mas o Senhor ainda lhe revela coisas a mais, para que ele saiba por que ele deve ficar firme. Ele já sabia que ele tinha que ficar firme, ele já sabia que ele precisava manter-se fiel e leal ao seu Senhor. Ele fora levado para o cativeiro justamente por sua lealdade ao Senhor. O seu trabalho bem visto pelo rei Nabucodonosor, por exemplo, por Belsazar e por Dario, era justamente por conta da sua lealdade ao Senhor. Ele já sabia que precisava ser firme, mas o Senhor quer ainda revelar-lhe por que ele deve permanecer assim. Era o caso do nosso irmão, o profeta Daniel. O que nós veremos nos próximos capítulos, dos 7 em diante, tiveram um efeito maravilhoso na vida de Daniel. E esses acontecimentos aqui, a partir do capítulo 7, acontecem simultaneamente aos capítulos anteriores. Se você observou o versículo 1, vamos reler o versículo 1 aí do capítulo 7, por favor. No primeiro ano de Belsazar, Este sonho que Daniel tem aqui no capítulo 7, foi quando Belsazar, filho de Nabucodonosor, estava no primeiro ano de reinado. A gente pode ter a impressão de que o capítulo 7 é uma sequência de acontecimentos. Depois dele resistir lá na cova dos leões, permanecer firme em oração 3 vezes ao dia, como costumava fazer, então depois disso Deus lhe deu aquelas visões. Não, ele só foi firme lá atrás, porque simultaneamente estavam acontecendo essas visões e estes sonhos. Por exemplo, nós vimos lá no capítulo 5, que Belsazar, filho de Nabucodonosor, faz um grande banquete, uma perversão e imoralidade total. De repente ele manda buscar os objetos do templo, para serem usados naquela perversão toda. E de repente uma mão, sem braço, sem corpo, começa a escrever na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Nós conhecemos o texto, tem o sermão gravado lá. Ninguém pôde interpretar aquela inscrição, até que a rainha mãe fala sobre Daniel. Quando Daniel chega para interpretar aquela inscrição, e diz para o rei: você vai morrer hoje, sem medo de que o rei pudesse ficar aborrecido e mandar matar-lhe. Ele tivera essa visão antes. Ele viu esse leão, esse urso, esse leopardo, esse 4 animal, e ele viu o ancião de dias governando e reinando. Quem pode imaginar a coragem necessária para anunciar para o rei Belsazar, o homem mais poderoso,
que se estalasse o dedo ele morreria. Se olhasse com semblante triste para Daniel e olhasse assim para o seu guarda, ele já morreria, não precisaria nem de uma ordem. Qualquer que se apresentasse diante do rei com semblante triste morreria, porque ninguém poderia afetar o humor do rei. Ele chega e confronta. Ele não chegou e terminou uma amizade. Ele não chegou e confrontou um irmão que estava em pecado. Ele não chegou para corrigir um chefe. Ele não corria risco de ser mandado embora. A coragem que ele encontra advém de não só saber que ele tinha que ser firme aos propósitos do Senhor, mas por que ele precisava ser firme. E ele tem essas visões antes de ir lá falar com o rei. Então nós compreenderemos, quando nós formos lá aprofundar no capítulo 7, que nós o faremos, se o Senhor permitir, semana que vem. Quando nós adentrarmos no capítulo 7 e naturalmente no capítulo 8, nós perceberemos que o que o Senhor está revelando para Daniel aqui é a queda de reinos, começando com a Babilônia, depois os medo-persas, depois os gregos, depois os romanos. Então presta atenção, a cronologia foi o seguinte: lá no capítulo 2, Nabucodonosor tem um sonho, e nesse sonho, uma imagem enorme, que os irmãos já leram comigo, tem o sermão gravado, eu não vou pregar de novo, mas a cabeça de ouro, os braços e o peitoral de prata, e assim por diante, até chegar nos pés de ferro, um calcanhar de barro. Quando Daniel é levado lá para interpretar aquele sonho, ele já tinha tido a visão e o sonho desses 4 animais, e cada um desses animais representando um reino que sucederia o outro. Então ele chega para falar com Nabucodonosor com a autoridade dada pelo Senhor, porque ele descobriu que ele não precisaria temer ninguém, porque o mal maior que pudesse acontecer com ele seria temporário, um tempo, mais metade de um tempo, porque no final de tudo, a única coisa com duração eterna era o reino de Deus. Quando Nabucodonosor descreve para ele o sonho, não descreve não, Daniel descreve o sonho para Nabucodonosor lá no capítulo 2 e dá a interpretação. Aquela pedra que vem para quebrar os pés da imagem, que é totalmente destruída, é o reino de Cristo. É o que está acontecendo aqui no capítulo 7. É a mesma descrição, só que agora usando outras figuras. Ele recebe a mesma informação que Nabucodonosor tiveram naquele sonho, só que agora usando não aquela imagem para mostrar 4 reinos, 4 impérios, e o 5º que sucederia todos os outros, e esse 5º não teria fim, não obstante toda a maldade e perversão dos 4 anteriores. Daniel então não só sabia como permanecer firme, mas por que valia a pena permanecer com essa mesma atitude. Por que valia a pena permanecer firme? Por que valia a pena manter-se fiel e leal ao Senhor? Porque estava claro para ele que realmente quem é que estava no controle da história. Terceiro destaque para nós. Capítulo 7 e capítulo 8, Daniel aqui é orientado ou lembrado por 2 vezes que o mal jamais poderá vencer. As visões do capítulo 7 e a que nós veremos ainda no capítulo 8 mostraram para ele que vale a pena permanecer firme por amor a Deus e confiante no seu poder. E aí o terceiro destaque é esse: conteúdo e interpretações. O livro de Daniel, meus irmãos, apesar dessa linguagem simbólica, de difícil interpretação num primeiro momento, numa primeira leitura, não nos deixa na ignorância quanto ao significado do que está sendo relatado aqui, ainda que não se saiba descrever todos os detalhes. Não dá para dizer o que representa cada chifre às vezes,
ou esse último chifre, como eu disse, com olhos e com boca. A gente não consegue nem imaginar a cena direito, como seria, uma coisa inusitada, apavorante. Mas o significado fica claro para nós. Eu não sei quantos de vocês já ouviram um sermão nesse texto. Eu nunca ouvi, eu mesmo nunca preguei. Talvez uma das razões seja por evitar esse simbolismo todo. Mas quando a gente lê de novo lá, e você vai descobrir que cada um desses animais representa uma das partes daquela imagem lá do capítulo 2. Nabucodonosor tem o sonho de que o seu reino é a cabeça da imagem, que é o leão aqui. O reino que o sucederia dos medo-persas está aqui representado no urso. O terceiro reino que sucederia o anterior, que são os gregos, com grande poder e grande influência, está aqui representado no leopardo. E o quarto reino representado lá pelo ferro e pelo barro, que seria o Império Romano, é esse quarto animal aqui, que a gente não consegue descrever o significado de como ele é, de quem ele é, mas o que ele representa sim. Então Daniel percorreu esse período todo sabendo o que vai acontecer. Ele sabia o que vai acontecer, ele sabia que o mal poderia prevalecer durante um bom tempo, mas ele sabia que no final da história, o único que prevalece é o reino do Senhor. Há então um claro paralelo da segunda parte com a primeira parte do livro de Daniel. Esse capítulo 7 fica muito claro para nós. E em sua visão, além daqueles animais, Daniel também contempla a corte celestial que governa a história, tendo assim a certeza e a segurança de que ninguém, exceto aquele cuja aparência ele descreve lá como o Filho do Homem, governará para sempre. Então, se ele tem a convicção de que apesar que haverá o mal, ele tinha convicção, haverá o mal, haverá perseguição, haverá traição, haverá infidelidade, haverá apostasia, haverá covas de leões, haverá arenas, haverá fornalhas, haverá isso tudo, mas o reino do Senhor governa sobre todas as coisas, inclusive durante esse período, e prevalecerá no final. Então, que me poderá fazer o homem? Daniel, saiu um decreto que ninguém poderá no espaço de 30 dias fazer suas preces direto ao seu Deus, terá de fazê-las ao rei. Daniel pensa: o que pode acontecer comigo? Eu já sei qual é o fim da história, eu já sei quem governa a história, e quem tem a convicção, a certeza de que quem governa a história e de que quem prevalecerá não vai titubear por causa de cova dos leões. Se o Senhor permitir, nós veremos, meus irmãos, nessa segunda parte aqui, a mesma coisa que Daniel viu. Nós receberemos o encorajamento que Daniel recebeu. Nós receberemos os recursos que Daniel recebeu. Nós veremos aqui aquilo que Deus mostrou para Daniel. Mostrou o crescimento do mal. E Jesus reforça isso no seu sermão profético. Lá em Mateus 24, ainda que haja figuras de linguagem, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, onde estiverem dois, ainda que houvesse ali alguma dificuldade, há clareza nesse significado, porque Jesus diz lá muito claramente, entre algumas coisas que talvez sejam difíceis, ele diz lá: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Se o Senhor permitir, nós veremos aqui no 7, no 8, no 9, no 10 e no 11, esta verdade, o crescimento do mal, o amor se esfriando, e tudo que advém disso. Os homens de fato serão maus, como Paulo vai dizer para Timóteo. Nos últimos tempos, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Isso está revelado aqui para nós. E o Senhor usa figura de linguagem, usa metáforas, ou melhor dizendo, usa símbolos,
com propósitos, e nós veremos isso. Porque de fato era para Daniel acreditar, era para ele acreditar de fato que os dias são maus, para que Daniel não lutasse contra a verdade, para que Daniel não lutasse contra essa premissa, para que Daniel não entendesse que esses dias podem ser dias maravilhosos, para que Daniel não fosse pego de surpresa quando as aflições viessem sobre ele, quando as perseguições e as perversões se chegassem à sua casa e à sua vida, para que ele não se enganasse com algumas promessas de paz. Talvez esse governo agora vai dar jeito na situação, quem sabe aquela linha ideológica, quem sabe agora esses que se levantarem sobre nós. Daniel, estou dizendo para você que o que está, o risco que vocês correm é um leão tentando devorar, é um animal indescritível que quer devorar todas as coisas. Fique atento quanto a isso. E pode parecer num primeiro momento que isso é muito desagradável, ter uma notícia como essa. Como que isso pode ter trazido encorajamento para Daniel? Como que ele pode ser encorajado sabendo que os dias são maus e vão ficar piores? É para que ele não seja enganado e seu coração corrompido em buscar esperança naquilo que não pode ser consistente. Então ele não vai ficar com esperança de ter uma vida boa só porque ele vai ter um emprego melhor. Ele vai olhar para o emprego entendendo, por melhor que ele seja, o emprego, este mundo, este relacionamento, por melhor que seja, esses dias ainda são maus. Eu não sou desse lugar, eu sou um forasteiro aqui, o mal está rodeando, não estou no céu, não quero ficar para a semente, não quero perdurar minha vida mais do que o necessário, quero estar aqui sim, pelo tempo que o Senhor determinar, para que eu cumpra a minha missão, porque eu não posso perder de vista que de fato os dias são maus. Paulo vai dizer aos Efésios, lá no capítulo 6, justamente essas verdades, abrindo os olhos deles, para que eles pudessem se revestir em toda a armadura do Senhor. Se eles não reconhecessem o perigo que os rodeava, eles não se abrigariam no esconderijo do Senhor. Ele vai dizer mais ou menos assim, lá no capítulo 6, eu acho que a partir do versículo 10, se não me falha a memória, eu acho que o título é assim, a armadura de Deus. Ele vai dizer mais ou menos assim, se alguém achou rápido pode me falar. Eu estou com outra parte aqui, por semelhante modo, não é isso. Deixa eu lembrar do começo, Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, amados irmãos, é isso ou não? Colei as placas aqui. É isso mesmo. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele vai dizer, para poder desenfrentar as ciladas do diabo, porque os dias são maus. Então ele alerta o povo, aqui não é um jardim de infância, aqui não é um playground, nós não estamos na pracinha brincando nesta vida. Pedro vai dizer do diabo que vive ao nosso derredor, rugindo como leão, tentando nos devorar. Talvez essa seja uma explicação, porque o Senhor, com o propósito de revelar para Daniel sobre o crescimento do mal, usa figuras que os deixaram aturdidos, apavorado. E se o Senhor permitir, nós precisamos sair daqui, depois desses próximos 6 capítulos, tendo a consciência, o mal existe, e há uma promessa de um crescimento desse mal. Portanto, vigiemos e oremos. Criamos nossos filhos no temor e na disciplina do Senhor. Não transfiramos a instrução, a educação, a guarda da alma dos nossos filhos a qualquer lugar, a qualquer pessoa. Não é qualquer igreja que vai servir, não é qualquer escola que vai servir, não é qualquer coleguinha que vai servir, não é qualquer namoro que vai servir, não é qualquer amizade que vai servir. Precisamos vigiar, precisamos estar atentos, porque de fato os dias são maus. As escrituras inteiras ensinam isso para nós. Como um dos últimos conselhos que Paulo vai dar para Timóteo, ele vai dizer justamente isso, para ele ficar muito atento, para ele ficar vigilante, porque sobreviriam tempos difíceis, porque os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, caluniadores, desafeiçoados do bem, e aí uma lista lá enorme. Se o Senhor permitir, nós também
aprenderemos aquilo que Daniel aprendeu aqui: o cuidado de Deus por seu povo. É isso que lhe deu confiança. Foram essas visões aqui que fizeram com que ele tivesse o procedimento dos capítulos anteriores. O Senhor usou aqui esse livro para mostrar para nós por que ou como Daniel se portou como se portou. Quem é que estava por trás de Daniel? Quais as certezas e convicções que permeavam o coração de Daniel? O que Daniel viu durante a noite? O que ele viu na véspera? O que ele viu naqueles dias que fez com que ele se tornasse um sujeito que, diferente de todos os outros personagens bíblicos? Há um comentarista que me chamou a atenção para isso. Todos os personagens bíblicos, há algum senão, há algum registro de alguma mancha, de alguma falha. Daniel era pecador, mas o Senhor poupou. Não há nenhum registro de nenhum senão da vida de Daniel. Por quê? Porque, entre outras coisas, foi-lhe revelado o cuidado de Deus por seu povo. Tem uma fera, um bicho que não dá para descrever, que devora mais do que o leão, devora mais do que o urso, devora mais que o leopardo. Mas ele olha, vê o reino celestial, vê o ancião de dias sentado no trono, e vê o Filho do Homem apresentando e dizendo que o seu reino não terá fim. Que bicho é esse? Não importa nem saber que bicho que é esse, porque aí vem a terceira coisa que Daniel aprendeu nesse tempo aqui, que nós teremos a chance de aprender. A segurança de que o mal não prevalecerá. Um tempo, mais a metade de um tempo. E por mais que o tempo seja muito tempo, ele terá fim. Por mais que o domínio da perversão e da maldade seja longa, haverá fim. E ela não é nada, essa dominação, comparada com a eternidade e com o reino do Senhor, que é a quarta e última coisa. A única coisa com duração eterna é o reino de Deus. Eu espero que o Senhor nos permita caminhar nesses capítulos, e ainda que a gente não saiba, como Daniel não sabia, e esse chifre, me dá a revelação desse chifre. O negócio é que esse chifre vai ser conquistado. Esse que blasfema contra o Altíssimo será esmagado. É isso que importa você saber. As últimas palavras do livro, o último versículo lá do capítulo 12, uma exortação que Deus dá para Daniel, diz assim, vamos abrir lá e a gente vai encerrar. Capítulo 12. As últimas palavras do livro são uma exortação a Daniel para que ele continue em seu viver espiritual. E ele tinha que mais de 80 anos. No final da sua vida. Mas eu repito, esses acontecimentos estão acontecendo durante a sua vida. São essas coisas que acontecem durante a sua vida que lhe permitiram ser quem ele foi. Vamos juntos, o versículo 13. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Ele ouve isso, e de repente Nabucodonosor lhe chama. Ele recebe do chefe da guarda um ultimato. Se alguém não conseguir contar para o rei o sonho que ele tivera, e nem a sua interpretação, será morto. Ele desde o começo do livro está sendo ameaçado de morte, mas ele ouviu que ele deveria seguir o caminho até o fim, porque apesar das ameaças de morte, apesar da cova dos leões, ele descansaria, e por fim dos dias se levantaria para receber a sua herança.
Se nós compreendermos o que Daniel compreendeu, se nós compreendermos bem o que Daniel compreendeu nesses capítulos proféticos, nós teremos a mesma conclusão prática: permanecer firme, sabendo que ao fim de um período determinado pelo Senhor, nós todos descansaremos. Ao cabo desses dias, nós seremos chamados para receber a nossa herança. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Espero que o Senhor nos dê condição para aprendermos as mesmas coisas que Daniel, e assim como Daniel, permanecer firmes, fazendo o que é certo para a glória de Deus.